E aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui com o Iaco e a gente vai fazer aqui uma análise, né? Vamos levantar algumas coisas que a gente achou interessante. Sobre aquele documentário, né, que falaram da autópsia do Bruce Lee. Autópsia de famosos. Bruce Lee. Eu sou o Henrique Merlotto e tenho um estilo de vida um pouco diferente. Curto praticar todo tipo de atividade física, em especial as artes marciais. Também procuro comer coisas saudáveis e fazer musculação para me manter forte. E esse é meu canal, onde todas as sextas vou mostrar um pouco do meu dia a dia. Canal do Merlotto. Atenção, esse cara só está mostrando seu estilo de vida. Antes de fazer algo parecido, procure orientação de profissional da área. Bom, você assistiu, né, o documentário? Eu assisti quando passou na TV. Você então assistiu primeiro que eu, porque eu assisti esses dias aí. Esses dias, né? Porque eu vi que esses dias tem um monte de gente mandando pra mim: Iaco, você viu isso? Estão falando um monte de verdades aí. Falaram bem assim. Me mandaram também, porque postaram no YouTube agora, né? Sim. Quando saiu, você assistiu na TV. Assisti na Discovery. Aí eu falei, vou chamar o Iaco aí, vamos conversar, né? Sim, lógico. A galera tá com dúvidas aí, né? Tá com dúvidas. Também tenho dúvidas, mas vamos A lá. gente não é da verdade, Com certeza não. A gente vai analisar só o documentário aí que a gente achou bem interessante, né? Eles mostraram aí, porque esse documentário eles fazem a partir do laudo, né? Eles fazem, porque antigamente tinha uma tecnologia, hoje está muito mais avançado, né? Então eles fazem tudo na ciência mesmo para ver. O legal é que tem muita coisa que fala naquele documentário que eu achava já. E a galera fala, não, será que é isso? Eu falei, eu acho que é por isso. E eu fiquei assim, não feliz porque, o Bruce Lee morreu tudo, mas eu fiquei feliz porque eu vi que algumas coisas que eu pensava, a galera lá no documentário estão falando, os médicos, né? Vamos começar falando sobre a causa principal da morte, né? Que foi dado lá nos anos 70, que foi a hipersensibilidade ao analgésico, que resultou num edema cerebral, né? Ele morreu dormindo, né? Sim. O certo mesmo, ele deve ter morrido dormindo mesmo. Eu acho e o que mostrou lá foi que não foi bem por causa do analgésico, né? Ah não, já vinha é o que eu sempre falei, já vinha de outras coisas. A gente já vê a diferença do corpo do Bruce Lee pro primeiro filme dele, o Big Boss, com o último da Operação Dragão. Foi o último, porque ele gravou aquelas cenas que tem do Jogo da Morte e ele gravou antes da Operação Dragão. Então você vê que o corpo dele tá muito mais fino. Ele estava muito mais fortinho, tudo bem, ele estava mais definido, mas ele estava muito magro. Esta é uma fotografia do Bruce Lee 12 semanas antes de sua morte. Ele parece extremamente magro. Os registros médicos mostram que ele pesava apenas 57 quilos quando morreu. Mas não tenho certeza se isso era por causa de sua agenda desgastante ou se tinha algo mais sério acontecendo. O que aconteceu foi que ele estava fazendo exercício, né, o Good Morning. Isso. E ele, doido, né, pegava muita carga e treinava o dia inteiro, então o corpo dele não sei como é que aguentava, né? Ele estava querendo levar o limite, ele falava, eu quero saber até onde o corpo humano aguenta. O Bruce Lee estava fazendo um exercício com pesos em que ele se inclinava para frente e depois ficava reto de novo, carregando uma quantidade enorme de peso nos seus ombros. Bruce tem uma hérnia de disco que causa uma dor lacerante. Ele foi examinado por médicos em Los Angeles que prescreveram analgésicos e também administraram o esteroide cortisona. A cortisona é uma versão sinteticamente produzida do cortisol, que é um hormônio natural produzido pelas glândulas adrenais em resposta ao estresse. Ele age como anti-inflamatório e também é capaz de aliviar a dor pelo corpo. E o Bruce começou a tomar aquele anabolizante depois que ele sofreu o acidente, né? E os médicos às vezes disseram que ele não ia mais poder lutar, né? Sim. Nunca mais ia poder lutar, eles estão falando, talvez. Então aí Tinha aquela história, ele ficou doido, ele falou, não, pelo amor de Deus. Começou a usar a cortisona, né? Cortisona e fazendo fisioterapia. Com o uso de cortisona e fisioterapia, em 6 meses, Bruce desafia o prognóstico médico e volta a malhar. O problema que o Bruce Lee teve nas costas teria acabado com a maioria das pessoas, mas ele era muito motivado e um indivíduo tão independente que ele não aceitou esse destino. E duvidavam mesmo que ele fosse voltar a treinar, a lutar, né? Sim. Mas ele voltou e voltou com tudo também, né? Ele voltou com tudo e ele até forçava demais e ele ficava tomando
mais ainda, né? Porque... No próprio documentário eles falam que não se sabia os riscos que tinha no corpo humano de tomar isso. Naquela época, né? Naquela época. Nos anos 70, havia pouco conhecimento sobre os efeitos colaterais dos esteroides e o seu uso não era regulamentado. O uso excessivo de cortisona pode ter consequências catastróficas, levando a infartos, derrames e até a morte. Isso eu não sabia, nenhum filme mostrou, né? Nunca falou nada disso, né? Nunca falou. Documentários também acho que nunca falaram, né? Documentários também não. A única coisa que eles falavam dos documentários é que ele aumentou o tempo de treino dele e diminuiu a alimentação dele. Então, por exemplo, tem um documentário que saiu numa edição especial do filme Operação Dragão, que é um DVD à parte, só falando coisas do Bruce Lee na época que ele estava gravando. Então conta os casos dos caras que iam lá brigar com ele, queriam entrar no lugar dele, né? Bruce também se envolve em diversas lutas improvisadas com pessoas que o desafiam no set de Operação Dragão. Muita gente pensava que se derrubasse o Bruce Lee, iria virar uma estrela. Eles vão me contratar. Então havia desafios constantemente. E aí lá falam que ele fazia uma garrafa lá com vitaminas, colocava 2 ovos, não sei o que lá, eu não lembro agora. A vitamina proteica, Isso, e ele vivia daquilo. No documentário falaram no documentário que a vitamina era sangue de vaca com leite. Mas devia ter outras misturas também. Com certeza. Para lidar com a perda de peso e a falta de apetite, Bruce passa a tomar shakes ricos em proteína feitos por sua esposa Linda. Ele bebia sangue de vaca. Vários copos, às vezes misturado com leite, outras vezes ele bebia o sangue puro, porque sentia que o sangue de vaca tinha diversas vitaminas e minerais que o ajudariam. A falta de apetite do Bruce e a perda de peso condizem com o uso excessivo do esteroide cortisona. Você percebe o uso do anabolizante, o treino excessivo que ele tinha, a alimentação meio restrita. Então o cara estava encolhendo cada vez mais. E essas vitaminas proteicas era para suprir isso mesmo, né? Porque Sim. ele perdia muito peso por conta do uso disso daí, né? Outra coisa também que o pessoal achou muito assim, ninguém sabia, é que ele usava maconha. Então o pessoal veio mandando pra mim, que é isso? Ele usava maconha? Poxa, não sei. O que eu sei é que muitos chineses usavam ópio, que eu acho que é até pior que a maconha. Bem pior, né? Na autópsia do Bruce Lee, apenas 0,5 miligrama de maconha foi encontrado em seu estômago e 0,4 miligrama foi encontrado no intestino delgado. Eu posso ver que o Bruce estava usando maconha na noite em que morreu, o que indica que talvez ele já fosse um usuário habitual. Bom, além da maconha, né, que foi encontrado lá no laudo dele, também eles averiguaram se tinha substâncias, né, porque o que corria muito o mito lá de que ele teria sido envenenado, né? Sim. Todo mundo falava que ele havia sido envenenado, depois mataram o filho dele. Eu posso ver que foram feitos exames procurando mercúrio e chumbo, 2 metais geralmente associados ao envenenamento. Os exames toxicológicos nos anos 70 eram bem básicos. Porém, amostras de sangue e de tecido do Bruce Lee foram enviadas para 3 laboratórios diferentes. Nenhum deles achou algo que sugerisse envenenamento. Então, eu vou descartar isso como causa da morte. A teoria da conspiração, né? A teoria da conspiração. Eu sempre achei que não. Eu sempre achava que era o excesso de exercício que ele fazia e a má alimentação. Teve causa junto. Depois desse documentário que falam de tomar o anabolizante por causa do problema na coluna que ele teve, eu falei, encaixou certinho, acho que porque decifraram exatamente qual foi o problema da morte. O cara era um ícone, né? Aí, Elvis morreu, ninguém quis aceitar que o Elvis morreu. Todo mundo falou que o Elvis estava vivo, tá por aí. Esse eu não vou falar, porque quando ele morreu ele não estava vivo, mas o do Michael Jackson, foi em 2009, né, que ele faleceu. Então. Pô, eu vi todo mundo falando na internet, né? Sim, cara, não, ele não morreu, ele está escondido. O Michael acreditava mesmo, porque o Michael ele era pirado. Apesar que ele tinha filha e tal, né? Acho que ele não ia fazer isso com a filha dele. Mas
Sempre tem essas teorias da conspiração. Outra coisa curiosa aí que diz nesse documentário é referente aos testículos do Bruce Lee. Você viu essa parte? Eu prefiro não opinar pelos testículos de outros homens, né? Mas é que nesse caso aí, né, o que eles dizem é que tem uma doença que a criança, acho que desde pequeno já, os testículos ficam para dentro, né? E o Bruce Lee tinha isso. Isso poderia ser uma das causas psicológicas dele Querer mostrar a masculinidade dele. Isso, querer se provar para todos, né? Que ele era o melhor em tudo que ele fazia. Psicologicamente. Ele sofria de uma condição chamada criptorquidia, que é quando um testículo não desce. Isso costuma ser associado à diminuição da fertilidade, maior incidência de câncer no testículo e problemas psicológicos quando adulto. Isso realmente afetava ele do ponto de vista da masculinidade, então ele tinha que provar que era homem. E essa sensação de não ser um homem completo é intensificada aos 18 anos, quando ele é rejeitado pelo exército norte-americano por causa dessa condição. O que deu a morte dele, né, o resultado final, foi que foi uma crise adrenal por causa dos excessos de esteroides, né? Certo. O abuso de cortisona, no caso, que foi o que matou ele mesmo, né? E eles disseram que tinha alguns sintomas evidentes, né, para provar isso. A cortisona faz os vasos sanguíneos dilatarem, resultando numa vermelhidão no rosto. Uma coisa que dava para perceber no Operação Dragão é que a cor dele mudou. Ele estava avermelhado. O Charles Lowe, cinegrafista do filme, me contou que estava muito preocupado com a mudança de cor do Bruce. Ação! A perda de memória, né, que foi dito também na situação lá de que ele Tinha um momento, ele vinha falar com uma pessoa e depois passava uns 30 minutos, voltava e falava a mesma coisa para aquela pessoa. Outro efeito colateral do excesso de cortisona é a perda de memória. Outro sintoma que o Bruce estava apresentando. Ele contava a mesma história para a mesma pessoa várias e várias vezes. E ele não lembrava que já tinha contado. E ele foi ficando cada vez mais irritado. Vivia se envolvendo em brigas com os membros da equipe. A Maria I, que atuou com ele, disse que ele comprou uma Mercedes nova e que ele tirava uma foto do carro da carteira a cada 20 minutos para mostrar para ela, porque ele esquecia que já tinha mostrado. E por fim aqui, o suor excessivo, né? Eles falaram que ele suava muito, né? Por conta também do esteroide lá, sim, que é um dos efeitos reversos do negócio, né? E aquele caso lá do estúdio, né? Tá suando muito, que ele chegou até a desmaiar, Desmaiar, sim. As pessoas que costumam tomar essa medicação, às vezes fazem uma cirurgia para remover algumas glândulas. É um procedimento raro, mas condiz com o abuso desse medicamento. E posso ver nos registros médicos do Bruce Lee que em novembro de 1972, ele passou por uma cirurgia para remover as glândulas sudoríparas de suas axilas. Mas é isso aí, então essa foi... Ele teve o edema cerebral? Aconteceu, Cara, aconteceu. não tem o que fazer. Sim. Edema cerebral, infelizmente, não tem o que fazer. E se conseguissem fazer ele voltar, ele ia voltar com sequelas. Então, muito complicado. O cara não ia conseguir viver assim, não. Não, do jeito que ele era, não ia. Porque quando disseram que ele não ia poder mais lutar, ele fez o que era impossível para voltar, né? Uhum. Imagina se... Bom, mas isso aí foi uma análise aí do documentário, né? Chamei o Iaco aí, que conhece bastante da história, né? Pesquisador e tal. Pouquinho, né? Nós estamos aí. Você sabe mais da arte marcial do que do próprio Bruce? Não, sei um pouco dos dois. É que essa parte que colocaram no documentário realmente é inédita. Nada, nenhum livro, nenhum outro documentário tocou nesse assunto. Porque a maioria eles falavam ou por depoimentos ou por achismo. Achismo. Já esse daí, eles pegaram mesmo o laudo, sim, né? Da morte dele lá, fizeram... Por isso que eu acho que eu acredito praticamente em tudo, 95% do que os caras estão falando ali deve ser verdade, porque... É ciência, né? É ciência, pô. A gente vai discordar dos médicos, eles que estudaram pra isso. Só se fosse uma puta teoria da conspiração mesmo, tipo, os caras fizeram esse episódio só pra aliviar a barra da máfia, né?
Aí então foi Estranho. comprado. É estranho. Mas eu acho que não é isso não, eu acho que é a ciência mesmo. Os caras não vão manipular a Discovery, né? Ah, não, e também a Discovery já falou de vários outros, né? Que nem você falou do Michael, Robbie Williams. Autópsia de famosos. Michael Jackson, Robin Williams, Elvis Presley, Maurice Gibb, Bob Marley, Gary Coleman, Kurt Cobain. Marilyn Monroe, Patrick Swayze. Bom, vamos encerrar então aí, chega de zoeira. É isso aí. Valeu aí, galera. Obrigado, Iaco. Então, valeu, obrigado aí mais uma vez, está aqui no seu canal. Não deixe de se inscrever no canal do Merloto, no meu também, tá? Do Merloto e o meu. Curta e vocês sabem que tem que compartilhar isso aqui, gente. Comenta também embaixo, por favor, que é muito importante. Então comenta, dá uma curtida aí, curte esse negócio aí. E valeu e até a próxima. Até a próxima, mas também, né, se você quiser assistir o vídeo inteiro desse documentário, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Boa, perfeito. Porque senão os caras vão achar que tá inventando o negócio. Não, tô inventando não. Aqui é só um resumo, assim, né? Sim, um negócio rapidinho, só que a gente achou interessante, né? interessante falar pra vocês aqui sobre esse documentário. Então já era, até a próxima. Valeu!